Para a senhora também. Onde apresentar sua de mim quem quiser, mas é melhor respeitar sua portela essa viagem. Bom dia, professor. Bom dia! Estou cantando um sambinha logo cedo. Semana passada estava vendo a live da Portela do Corte de Samba, né? Mas eu só vejo o início da live, porque é o esquenta da bateria, aí toca o hino da Portela, toca os sambas enredos antigos, aí a bateria faz um esquenta, aí normalmente cantam os 3 últimos sambas, né? Para esquentar a quadra, para fazer a energia do povo circular dentro da quadra. Aí eu só vejo o esquenta. Quando começa mesmo a disputa de samba, que é o que vai escolher o samba para 2022, né? Aí eu desconecto da live. Prestando atenção, a bateria toca numa cadência padronizada, né? Só para não... Para acompanhar o samba, né? Mas o esquenta. Aí, semana passada, eu pulando dentro de casa, igual uma maluca. Essa não dá para fazer isso. Você tem que tirar, não tem jeito. Mas muito bom. Ai, que saudade da quadra, ensaio de rua. O carnaval em si eu não curto muito não, sabe? Eu gosto de ver o desfile. Mas o antes, preparativo para a festa, é muito bom. A gente vai para a rua, vê o ensaio, vê a escola, encontra um monte de gente conhecida. Ainda mais que eu não estou mais morando em Oswaldo Cruz, né? Então, na Intendente, lá mesmo. Quando o ensaio é lá na Clara Nunes, na Rua da Portela, eu normalmente não vou, porque... Marcelo. Bom dia! Eu normalmente não vou, porque eu acho ali muito apertado, é ruim de parar o carro, e eles sobem a estrada da Portela, eu não gosto, não. Hã? Olha, quadra da Portela, quando você entra, assim, tem uma energia diferenciada, sabe? Primeiro que você tem aquela águia gigantesca, assim, quando você entra de cara com a águia. Ai, como cantou Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Ai, gente, aí tem mais um outro samba. Se eu for falar da Portela, eu não vou terminar. Bom dia para quem está em casa. Vamos fazer a nossa oração. Bom dia. Vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que seja uma sexta-feira de paz. Tem aí um feriadão que para a gente não vai ser emendado, né? Nós vamos ter aula segunda-feira, mas para aqueles que estão viajando, ou mesmo para aqueles que vão ficar em casa, seja assim um momento de relaxar um pouco, né? Dar uma descansada, sem deixar de fazer as nossas orações por aquelas pessoas que estão precisando, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desempregadas ainda.
muita gente passando necessidade, né? As coisas estão muito caras, o poder aquisitivo do povo está cada vez menor, e aí a gente acaba vendo um outro reflexo, né, dessa pandemia que já se arrasta aí por 1 ano e meio. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Botiná, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, como eu prometi para vocês, quem quiser acessar na plataforma, depois eu vou pegar todos esses textos, colocar numa página só, ou um arquivo só, melhor dizendo, né? Para poder entregar para vocês. Mas, de qualquer forma, já está na plataforma, tá? A gente vai começar a falar sobre o que eu tinha prometido para vocês com relação a essa pré-preparação para aquilo que vai ser o processo de graduação de vocês, né? Porque, calma, Valente, fica tranquila, calma, sem pressão, para que justamente vocês comecem, né? Para quem ainda não ativou na cabeça aquilo que quer fazer, conseguiram terminar o diagrama? Né? Aquele diagrama que a gente fez do Ikigai, que foi o exercício do círculo dourado, né? Que está na plataforma também. Tem o vídeo. Quem não conseguiu fazer, eu acho bacana fazer. Né? Eu mesmo, depois comecei a fazer o meu, mas eu não terminei. Mas porque eu estou passando por um processo de renovação daquilo que eu quero na minha carreira. Né? Dentro da área de educação, que eu já defini que esse é o meu propósito, trabalhar na área de educação, mas em uma outra condição, né? Numa outra situação. Então, eu tô estruturando esse processo. Então, para mim, aquele diagrama foi interessante porque ele foi me mostrando também, né, dentro daquilo que eu quero para mim, tem um propósito, mas como é que eu vou fazer para chegar nesse propósito, né? E aí eu acho interessante, assim, vou começar a apresentar para vocês, né, essa questão do que é a graduação, tá? E colocar um pouco da minha experiência, colocar um pouco da experiência de outros colegas, as coisas que a gente vai também aprendendo por observação aí ao longo da vida, né? Então, vamos lá. Quais são os níveis de graduação? Você sabia que existem diferentes níveis de graduação? Cada um é indicado para um perfil profissional. Por isso, é importante ter seus objetivos de carreira bem definidos para escolher o mais ideal para você. Eu não concordo 100% com esta frase, não. Porque hoje em dia, o jeito... Oi? Você está? Você não está aqui. Hoje em dia, o jeito de escolher as carreiras mudou muito, né? Como é que era lá nos anos 50?
Ah, minha mãe, normalmente as mulheres eram o quê? Professoras, né? Ou bom dia para quem está chegando. As mulheres eram professoras. Ou tinham alguma outra função que estava muito ligada à educação, aos trabalhos ligados à questão doméstica, né? Aí você tinha as boleiras, as doceiras, mas normalmente um trabalho, quando a mulher passou finalmente a poder trabalhar, né? A gargantinha, tá? Sexta-feira, né? Ela já está lá naquele nível. E aí, quando a mulher finalmente pôde passar a trabalhar, houve a necessidade de que ela começasse a se formar profissionalmente, né? Porque quem vai estudar para ser professora ainda estudava mais um pouquinho, mas você tinha ali aquela formação que a gente conhece hoje como ensino médio, que é o que vocês estão fazendo, só que mais voltado para uma área de educação, principalmente literatura, um pouquinho de matemática, um pouquinho de ciências da natureza, nada muito, sabe? Só assim, aquilo que a sociedade, como diz a Ágata, patriarcal, achava necessário para a mulher saber. Né? A mulher não podia ser muito inteligente, não, porque senão ela acabava passando a perna nos homens, e isso não era uma coisa apropriada, né? Enfim. Né, Valente? Aí, conforme as coisas foram mudando, né, começou essa abertura, principalmente com relação ao ensino médio, que era antigamente o antigo segundo grau, né, que você tivesse carreiras que pudessem ser pautadas numa formação técnica. Então, muita gente não fazia faculdade porque você tinha um nível técnico bastante estruturado, muito bem formado, por sinal, aonde você aprendia a ter uma profissão que não necessitava de uma graduação. E a gente está falando de grau mesmo, porque o ensino superior se chamava terceiro grau. Onde você está? No terceiro grau. Então, você tinha o primeiro grau, que era o fundamental 1 e 2, só que dentro do primeiro grau você tinha o primário e o ginásio. Era assim que se chamava. E aí depois você tinha o segundo grau, que é o ensino médio, e o terceiro grau, que é a faculdade. Então, ter o primeiro grau era básico, primário e ginásio. Ter o segundo grau já era considerado um nível quase que de excelência, dependendo da profissão que você tinha. Se você era um eletricista, um carpinteiro, falei outras profissões aí, um técnico de eletrônica, um cabeleireiro, tudo, e tinha curso técnico de cabeleireiro. Né? Então, assim, eram muitas profissões que bastava ter o nível técnico. E aí, a formação superior, ela era muito na questão do que a família é o quê? Era uma família de médicos, todo mundo era médico. Não interessa se você tem vocação, se você não tem. Meu pai é médico, meu pai é médico, eu tenho que ser médico também. Meu pai é engenheiro, tem que ser engenheiro também. No máximo, eu tenho um pai que é médico,
e tem um tio que é engenheiro. Poxa, eu gosto mais do que o meu tio faz. Então, vou ser engenheiro para trabalhar com o meu tio, né? E aí você tem as grandes empresas familiares, você tem os grandes grupos, né? Familiares, e essas famílias que até bem pouco tempo a gente até chamava de aristocracia, né? Essa elite. Então, a faculdade era para quem conseguia fazer uma faculdade pública, né? Principalmente as federais, ou para quem tinha dinheiro para pagar faculdades particulares, não porque não conseguia entrar numa faculdade pública, mas normalmente porque eram faculdades assim top de linha e que te mandavam até para fora do Brasil para você poder estudar, se formar, se aperfeiçoar, né? Então, essa questão de ter a carreira bem definida, se ela já era mais complicada lá nos anos 50, 60 e 70, hoje em dia ela está, eu vejo dessa forma, mais complicada ainda pela facilidade de acesso, tá? Como assim, Jéssica, facilidade de acesso? Gente, hoje em dia a gente tem uma faculdade, uma universidade em cada esquina. A gente tem os cursos à distância, né? Então, é muito fácil você entrar e sair de uma faculdade. Olha, hoje está difícil. Eu vou desligar esse ventilador. Deixa eu ver se eu vou com o estrela. Começa a dar o... Não é do tempo de vocês, não. Tinha uma propaganda que é o bichinho do carro. Não é do tempo de vocês, não, né? Tô velha mesmo. Aí começa a dar o bichinho do carro. Não, não tá aqui. Poxa, tá na outra bolsinha. Também não tem nem meu tic-tac, porque as minhas sócias comiam. Também não tem mais a tia Sol para me socorrer com bala. Ela vai ser vovó. Tia Sol da cantina? Lembram dela? Uhum. Vai ser vovó, o filho dela. Eu acho que já até nasceu, neném. Vou perguntar para a tia Ilza. Ela estava toda contente. É o primeiro neto, né? Que ela... Hã? Quem? Isa? Lisa? Saiu. Não. Depois a gente conversa. Mas saiu. Onde eu estava? Antes de me engasgar? Então, assim, se você está numa faculdade pública, até dentro da faculdade pública você consegue fazer, às vezes, algumas transferências, mas entre cursos que sejam, digamos, da mesma área, né? Se você está em engenharia para trocar para letras, é mais difícil. Muito provavelmente você vai ter que fazer o Enem de novo, né? Mas a opção de carreiras que vocês têm hoje em dia, ela é muito vasta. Muito vasta. E aí eu tenho até um jogo que eu vou preparar para que a gente possa brincar mesmo, tá? Bom dia, meu querido. Que a gente possa preparar
eu vou preparar esse jogo para vocês, para a gente brincar, jogar um pouco, para ver aí a área de atuação que mais tem a ver com vocês. Eu acho que eu mostrei um livro, não mostrei? Coloridinho, parecia uma colmeia, né? Mas eu vou fazer alguma coisa parecida, só que direto no computador, para que a gente não precise ficar... Eu falei que eu ia cortar papel e tal, mas aí eu tive a ideia de fazer no Excel, que eu acho que vai ser mais prático, né? Aí eu marco, a gente vai lá para a sala, quem tiver online, eu vou mandar o link do arquivo, e a gente aqui pode ir lá para a sala de informática, para fazer lá, né? Vamos ver se, de repente, na semana de prova a gente vai. Então, diferenças básicas entre... Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Acho que por enquanto não, Douglas. Diferenças básicas entre os níveis de graduação. Todas as graduações são voltadas à sua formação acadêmica ou profissional, mas cada uma se refere a uma modalidade diferente e, portanto, vai oferecer a você propostas distintas. Temos a seguir os níveis de graduação principais e vamos nos aprofundar sobre eles. Tecnólogo, bacharelado e licenciatura. Tecnólogo. O tipo de curso tecnólogo é direcionado a capacitar profissionais para suprir necessidades do mercado de trabalho. Os conteúdos dessa modalidade são estritamente técnicos, como o nome já indica, e oferecem o que há de mais novo na área escolhida. Se você deseja adquirir conhecimentos e um título de formação com duração média de 1 a 3 anos, essa é a opção ideal. Diferente dos cursos técnicos, os tecnólogos exigem a conclusão do ensino médio e são considerados como graduação, mesmo sendo mais curto em relação a outras modalidades. Normalmente, esses cursos de tecnólogo, eles levam 2 anos, tá? E aí você tem carreiras novas e bom dia, muito específicas, né? Onde você precisa de uma formação direcionada, muito mais a prática do que a teoria, né? E aí, por exemplo, a área de logística é uma área, entre aspas, nova. Você tem aí um desenvolvimento de 25 anos para cá dessa área de logística funcionando, principalmente no Brasil, né? E tem uma expressão que é know-how, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que o Brasil está ganhando know-how com relação aos processos logísticos. O Brasil desenvolve muito bem e tem excelentes profissionais em empresas que fazem logística. E aí, essas pessoas precisavam de uma formação. Eu mesmo trabalhei com logística muitos anos, né? Eu trabalhei muitos anos na Casa e Vídeo. E a gente desenvolvia coisas lá dentro porque simplesmente não existia. Bom dia. Não existia, sabe? Não se sabia como trabalhar com estoque, com porta-pallet, muitas coisas que eram feitas nos Estados Unidos e na Europa, que a gente não tinha tecnologia aqui, ou tinha uma realidade completamente diferente com relação a transporte, com relação à estocagem, né? Então, na logística, por exemplo, esse curso, né, de tecnólogo em processos logísticos, ele veio para suprir uma necessidade que você só conseguia formar profissionais que iam fazer engenharia de produção.
Então, o cara tinha que ser engenheiro de produção para trabalhar com logística. Só que, e quem trabalha no que a gente chama de chão de fábrica? Que não tinha necessidade de ter tanta formação com relação à engenharia, mas precisava de um suporte profissional para falar sobre transporte, para falar sobre armazenagem, para falar sobre entrega, recebimento, todas as áreas, a área fiscal, que no Brasil é complicadíssima, é impressionante como é complicado a área fiscal no Brasil, né? Quando eu trabalhei na Casa e Vídeo, eu fiquei um tempo trabalhando com atendimento ao cliente. Justamente por conta da minha formação em comunicação social, a gente tem essa formação de atendimento ao cliente, de suporte ao cliente. Só que eu comecei a desenvolver, dentro dos processos do atendimento ao cliente, muitas coisas que estavam ligadas à burocracia de você não poder circular com produto sem nota fiscal, enfim. E aí eu fui trabalhar numa área da empresa que era o faturamento. Então, o faturamento, ele dava suporte à liberação das cargas, né? Gente, eu tive que estudar contabilidade. Eu fiz lá dentro da Casa e Vídeos, pegaram algumas pessoas para ensinar para a gente um cursinho lá dentro, com a área fiscal, para te ensinar o que era uma nota fiscal, como é que se emitia uma nota fiscal. Às vezes, dentro de uma carga, você tinha 3, 4 tipos de notas fiscais diferentes para poder circular com mercadoria, porque a mercadoria que leva petróleo ou derivados de petróleo na sua composição, ela tinha uma nota específica. Se você ia mandar biscoito, bala, bombom, chocolate, você tinha uma outra tributação específica. E aí, se o caminhão parasse numa barreira, por exemplo, pela Polícia Federal, o que tem aí? Chocolate. Cadê a nota do chocolate? O que tem aí? Tem... deixa eu ver, alguma coisa que era engraçado às vezes. Coisas que tinham óleo, por exemplo, alguma coisa que tivesse óleo, tivesse plástico, alguns tipos de plástico também, que eram derivados de petróleo. Cadê a nota da substituição tributária? Cara, isso era impressionante, sabe? Até a gente pegar... Isso eu estou falando de 22 anos, mais ou menos, né? Até a gente pegar essas coisas que estava tudo muito no começo, quantas vezes caminhão parado na barreira entre o Rio e o Espírito Santo, por quê? Porque o Rio é produtor de petróleo, a alíquota é de não sei quanto. Para entrar no Espírito Santo, você tem que pagar o imposto com a alíquota do Espírito Santo. Então, tem que ter uma nota diferenciada. Pode? Então, assim, onde é que se aprende isso? No curso tecnólogo, né? Esteticista também. Não tinha uma faculdade de estética, né? Quem cuidava da pele era o dermatologista. Então, somente. E aí, as esteticistas, elas acabavam tendo uma formação que era paralela, né? Você não tinha um curso de estética. Hoje você já tem, né? Então, se você... E uma coisa, gente, não estou desmerecendo a graduação normal, um bacharelado e uma licenciatura, de forma alguma, de forma alguma. Mas a graduação em tecnólogo, às vezes, ela te impulsiona a ir para uma outra carreira, né?
No caso da logística, por exemplo, você fez o tecnólogo. Já estudando, você pode trabalhar. E aí, trabalhando, atuando, você, pô, eu gosto desse negócio, eu quero fazer engenharia de produção. Aí você vai fazer o bacharelado em engenharia de produção, ou você pode fazer uma pós-graduação, né, que a gente vai falar mais para frente, uma pós-graduação se especializando em uma área específica. Então, eu fiz o tecnólogo em logística e eu gosto da área tributária. Então, eu vou fazer uma pós-graduação na área tributária. Entenderam? Você não precisa fazer uma faculdade de engenharia de produção, 5, 6 anos, eu acho, para depois se especializar numa área tributária. Então, né, tem áreas, por exemplo, né, a gente estava... Pode ir. A gente estava conversando a questão da psicologia, né? Eu posso fazer psicologia? Só que aí é uma faculdade, acho que são 4 anos de graduação, né? 4 anos. Aí depois você pode escolher dentro da psicologia várias áreas de atuação. E aí você vai fazer uma especialização, né? Você pode fazer a psicologia clínica, você pode fazer a psicologia institucional para trabalhar com recursos humanos, você pode fazer uma psicopedagogia, né, para pegar a questão de trabalhar não só com crianças, mas adultos também, né? Adultos que têm dificuldade de entendimento, adultos que tiveram algum processo neurológico e que precisam trabalhar essas questões cognitivas, né? Então, tem muita coisa que você pode trabalhar dentro da área de psicologia. Vamos ao bacharelado. Já o bacharelado, dentre os níveis de graduação, talvez seja um dos mais populares. Isso porque oferece uma formação mais ampla e, em geral, da área que você escolheu. Um bacharel tem os conhecimentos necessários para aplicar em seu ramo de atuação tudo o que aprendeu na faculdade. E aí eu vou direto para a licenciatura para poder falar dos dois ao mesmo tempo. Licenciatura. Com a mesma média de duração do bacharelado, a licenciatura tem um perfil completamente diferente. Nessa opção, você não vai estudar para trabalhar num campo específico da sua graduação, mas sim para ensinar o que você aprendeu. De forma clara, você irá atuar como professor. O que acha dessa ideia? Bacharel, por exemplo, quero fazer faculdade de História. Beleza. O que você quer fazer? Você quer trabalhar em museu? Você quer trabalhar com restauração? Você quer trabalhar com pesquisa? Não, eu quero dar aula. Então, você tem que fazer História com licenciatura, na modalidade de licenciatura. Por quê? Porque você vai ter matérias que vão te ensinar a parte didática e pedagógica, tá? Posso fazer as duas coisas? Pode. Você pode fazer o bacharelado e depois fazer a complementação com as matérias específicas para fazer a formação para se tornar um professor, tá? Geise, qual que eu faço? Eu acho que deve fazer as duas. Se eu tivesse feito... Por quê? Vamos lá. Quando você faz essa formação específica, você pode dar aula para o ensino médio e mais para frente você faz uma outra complementação que se chama docência para o ensino superior. E aí você pode dar aula em faculdade também. Porém, hoje em dia, não são todas as faculdades que aceitam um profissional que tenha só a graduação para dar aula na graduação.
normalmente se exige a pós-graduação e o mestrado, tá? Quando a pessoa tem muita experiência de dia a dia, de trabalho, isso acaba contando para ela conseguir dar aula só com a graduação ou a pós-graduação. Agora, se a pessoa tem pouca idade, né, está começando a caminhar na vida profissional, o mestrado é um diferencial enorme, tá? E aí digo para vocês, quem passar para uma faculdade pública e tiver a oportunidade de fazer o mestrado, agarre com unhas e dentes. Porque sair da graduação, entrar no mestrado e já sair, né, da faculdade com um mestrado na sua área é muito bom. Então, mas isso vai depender da área de atuação, tá? Alguma dúvida até aí? Então, quando vocês forem começar a pensar nessa carreira, pensem em fazer bacharelado e licenciatura. Façam os dois, tá? A não ser que seja uma carreira bastante específica que você acha que não vale a pena fazer a licenciatura naquele momento, tá bom? Mas se tiver, agarrem todas as oportunidades, né? Por exemplo, você tem artes visuais. Artes visuais, como você vai fazer na faculdade de artes visuais, você pode fazer bacharelado e licenciatura, porque você pode dar aula de arte, por exemplo. Então, você pode ter sua carreira artística, você pode trabalhar em vários locais. Eu tive um professor de produção gráfica, identidade visual, o Mauri me deu, tem que procurar por ele, o Mauri está sumido das redes sociais, que ele era funcionário da Casa da Moeda. Ele era um dos responsáveis pelos desenhos do dinheiro, dos passaportes e tal. E ele era professor. Por quê? Porque ele tinha, naquela época, belas artes e ele fez bacharelado e licenciatura. Gente, é um diferencial você ter aula com um professor que trabalha na área. É muito bacana, é muito legal, porque ele traz, né, experiências assim do dia a dia, tá? Semana que vem eu vou falar sobre pós-graduação, a pessoa não espera nem pós-graduação, mestrado e doutorado, tá bom? Beijo para quem está em casa, bom final de semana. Tchauzinho. Obrigada.